Olá, esse é o podcast Desver. Eu sou Gil Ales. Eu estou aqui com meu companheiro Gustavo Dias. E hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico. Não sei se é polêmico. Pós-moderno. Moderno. Sabe, Gustavo, deixa eu te contar. A primeira vez que eu me lembro de me interessar por esse assunto, eu estava estudando design uns 20 anos atrás e eu gostava muito da cadeira de História da Arte, né? Da disciplina História da Arte, e eu ia acompanhando, né? Tá ali, sei lá, Renascença, daí vai, Barroco, Impressionismo, ia vendo aqueles estilos, né? O ensino, assim, era por estilo, a gente ia um estilo, outro estilo, assim, e aí eu parei, assim, no meio, eu ficava angustiado que eu queria saber o final, porque eu esperava que no final, na última, sei lá, por perto das últimas aulas, ele ia dizer qual que é o estilo de hoje em dia. Porque me parecia muito simples ali. Porque você pega um estilo, tá bom, então vamos lá. Barroco, tem o contraste forte de luzes e sombras, e tal. Você pega aquelas características, e você deveria saber fazer alguma coisa parecida com aquilo. Então, se eu souber qual é o estilo de hoje, eu vou lá, faço uma arte de acordo com essas características, que seriam as características da arte de hoje, e aí eu vou ser um grande artista, porque eu estou fazendo de acordo com o que está combinado, que é o certo de hoje em dia para se fazer. Para mim, você sabe que eu perguntei para o professor, ele deu lá uma enrolada, enrolou e não falou nada. E aí eu comecei a ler naquela época um pouquinho, como podia, com um pouco de dificuldade, dessa história de pós-modernidade, pós-modernismo. E achei uma confusão, assim. E ainda hoje continuo achando uma confusão. Como é que você vê essa confusão aí? É uma discussão polêmica e é bom que seja, que se não for para dar treta, eu nem gravo o podcast. Quanto mais treta, melhor. Não, mas é uma discussão polêmica. Hoje mesmo eu estava... Na verdade, vou ser bem sincero, nessa última semana passada, eu estava me preparando justamente quanto a esse tema, Gil, porque apresentei essa discussão no curso Processos Poéticos do último sábado, né? Eu ministro todo sábado um tema, então tenho lá um programa e toda semana, obviamente, eu dou mais para preparar o encontro, eu dou uma pesquisada geral para atualizar alguma coisa, às vezes esqueci algo. E a treta continua, never ends, quer dizer, naquele momento, né, em 1972, vamos usar como marco aqui, do início disso que se conhece, né, como pós-moderno ou pós-modernismo, depois a gente fala melhor da distinção entre os dois, já na época já tinha assim, reações bastante fortes da esquerda e da direita, e atualmente também. Vou te contar uma coisa que eu vivi aqui em Porto Alegre, que achei que é maravilhoso, achei que nunca ia viver para ver isso. Logo que eu cheguei aqui, devia ser por 2015, minha primeira manifestação aqui de rua, que eu fui provavelmente contra o impeachment, contra o golpe, naquele contexto de 2015, né? Vi o Tarso Genro em cima de um caminhão aqui na esquina Democrática, fica no centro de Porto Alegre, dizendo assim, por que essa direita pós-moderna? Achei impressionante ele falar. Nunca tinha visto assim um dirigente político, que é um intelectual da altura do Tarso Genro, falar assim num discurso para a multidão citar o pós-moderno. Então ele sempre foi um tema polêmico. Acho que a gente poderia tentar meio que, além de fazer uma caracterização breve, assim, né, Gil, também tratar do porquê que ele é tão polêmico até hoje. Sim. Eu acho que um ponto de partida para mim, como eu disse, eu estava tão interessado pelo pós-moderno que foi muito difícil para mim, porque eu entrei, eu fui ler Lyotard, Jameson, esses caras, um pouquinho, né? Não sou especialista em nada desse assunto, mas eu fui
como eu estava interessado em saber qual é a arte de hoje, não sei o quê, eu comecei a ler isso sem ter lido quase nada sobre modernidade. Então, eu sou assim, eu sou um pouco autodidata, então eu vou lendo, né? Sem seguir um roteiro lógico que faça sentido. Então, às vezes eu leio, é assim, a mesma coisa de ler o Lacan sem ter lido Freud, sabe? Assim, você pode dar certo, mas dá trabalho, sabe? Então, lá na frente, agora estudando História da Arte na URGS, eu fui compreendendo de maneira mais profunda o que é modernismo, modernidade, a cultura moderna realmente, do século XVIII, XIX, qual era a cabeça assim, como escreviam os modernos, né, e tal, e aí me deu um clique, assim, eu falei, agora eu entendi o que é pós-moderno. Então, explica pra gente, Gil. colocar na fogueira, né? Pronto, né? Não, o ponto em duas é frases. assim... Não, o ponto é... Em 2 frases fica difícil, mas o ponto é assim, moderno. O que você pensa quando você pensa no moderno? Pensa progresso, né? Século XIX. A ciência vai resolver, a razão... Né, os iluminados do pensamento, da racionalidade científica vão resolver todos os problemas do ser humano. Era assim que se pensava efetivamente no século XIX, sabe? O auge do modernismo. E da modernidade, né? Então, assim, a máquina a vapor, né? O surgimento da eletricidade, essas coisas, a teoria da evolução, essas coisas faziam parecer que todos os problemas da humanidade seriam resolvidos rapidamente pela evolução da ciência, da racionalidade, da razão, da técnica, do pensamento racional. Então, quando o tempo foi passando, os problemas foram, né, permanecendo, e o que acontece é que esse projeto moderno não entregou o que prometeu. Então, conforme o tempo foi passando, essa promessa começa a cair no vazio. Né? Se é hoje, olha, poxa, a gente tá mandando uma coisa é colocar o homem na Lua, agora a gente tá com um projeto prontinho para colocar o homem em Marte, sabe? Tá lá os robozinhos em Marte procurando vida, a gente tá fazendo coisas absolutas de inteligência artificial, a gente tá fazendo a ciência, a coisa do genoma, sabe, computação quântica, a gente tá fazendo coisas completamente absurdas do ponto de vista do alcance técnico da razão. E continuamos, sabe, do Brasil tem 15 milhões de pessoas sem emprego. E aí você chega e fala assim, não, a ciência vai resolver os problemas, a razão e tal, vai resolver todos os problemas, esses 15 milhões de desempregados vão olhar e vão falar, amigo, temos um problema com essa conversa. É que a ciência teve a sua chance, né? O pensamento moderno teve 400 anos. Se a gente datar do Descartes, né, que é início do 17, então há 400 anos ela não deu conta de matar a fome, por exemplo, do sujeito, né? Tem algum problema nesse pensamento. Essa é uma condição que a gente vive, que você apontou bem, apontando os 12 milhões de famintos só no Brasil, né? Mas que é uma condição de que nós somos modernos, apesar de uma certa vanguarda científica estar atuando, por exemplo, dentro da física quântica há muito tempo quer dizer mais de um século, né? No começo do século XX, 1905, 1907, que surge a teoria da relatividade, a teoria da incerteza do Heisenberg e etc. A educação em geral, a formação em geral do cidadão continua sendo moderna. A gente ainda aprende não a física einsteiniana ou a física quântica, mas a física newtoniana. A gente aprende a matemática euclidiana, entende? Quer dizer, nós somos modernos. É como se nós tivéssemos já uma pressuposição de que nós temos informação suficiente do que é modernidade. Então agora vamos falar de pós-modernidade, porque afinal a modernidade já está incluída, né?
já está subjacente, já está pressuposta como um suposto saber, né? Que a nossa vida é moderna. Apesar de a física quântica literalmente dissolver todo o pensamento moderno e a própria física newtoniana, a nossa vida é moderna. A gente continua vivendo em prédios sustentados pelas leis de Newton, né, fazendo coisas que a técnica opera. Nossa sobrevida no planeta, a técnica dá conta para nos manter vivos, atuantes do planeta, vamos dizer assim, né? Agora, a modernidade é uma profusão, uma multiplicidade absoluta de eventos e contextos e doutrinas, etc., que a pluralidade da pós-modernidade oblitera. Ou seja, se a gente troca uma indefinição pela outra. Porque, veja, moderno, eu fui procurar na origem etimológica, vem de modernos, que é atual ou pertencente aos nossos dias. Modo é como, né? Maneira, jeito. Então, moderno significa pertencente aos nossos dias. Contemporâneo significa pertencente ao nosso tempo. Dizer que uma coisa é moderna ou pós-moderna é dizer nada. Dizer que uma arte é arte contemporânea, por exemplo, é dizer nada. Né? O que define? Nada. Dizer, por exemplo, que uma coisa é barroca, a palavra barroco é designativa. A renascença é designativa. Então aqui há um renascimento da Grécia clássica, dos ideais helênicos e etc. Agora, dizer arte moderna ou período moderno e arte contemporânea, período contemporâneo ou pós-moderno, é dizer nada. Porque são momentos e movimentos intrínsecos muito complexos que acontecem simultaneamente e que daí a gente coloca em grandes eixos, assim, grandes guarda-chuvas para tentar, através da contraposição, entender a ambos. Mas isso é só uma operação analítica, né? O moderno é uma coisa gigantesca que a gente, de repente, poderia, de novo, por questão analítica, falar a partir do sujeito cartesiano. Esse é o sujeito moderno, né, que começa na Renascença, que vai se solidificando, que Descartes dá, digamos assim, uma certa circunscrição quando diz penso, logo existo, portanto, eu sou o sujeito de mim mesmo, inclusive, na medida em que eu penso e eu posso pensar a mim mesmo. Então, isso me faz agente no mundo e, através dessa razão, eu me diferencio do restante da criação, né, como dizia o Descartes. E esse sujeito domina o meio. Aí que, a partir dessa legitimação dada pela razão, ele se achou no direito, o sujeito moderno, de asfaltar as florestas, de construir cidades, de trazer o famigerado progresso. Progresso. De instituir isso como se fosse uma ideia inevitável, né, num crescendo, que cada vez mais a gente vai se direcionando para um progresso inevitável, por um aprimoramento da civilização, que começa no sujeito moderno e tem um destino, ele é teleológico, né, ele existe tem um final intrínseco, né. Aí vem o pós-moderno, que justamente nessa época, final de 60, 70, e embaralha o jogo, como você diz, né? Ele aponta, bom, tem algum problema aí, algo não deu certo. Para citar a música lá do Caetano, americanos sentem que algo se quebrou, algo está se quebrando. Isso se deu, acho que no final de 60, com alguns eventos que daí a gente poderia enumerar aí, né, Gil? Alguns eventos, marcos históricos aí desse período. Não sei como é que você pretende colocar a questão. Não, pois é, eu acho que é relevante a gente pensar isso em termos de um desenvolvimento do pensamento ali, e tem uma diferença entre caracterizar como um pensador entende que as coisas estão e tomar isso como defesa de que as coisas sejam assim, né? Então, mas eu acho que o ponto, a gente não tem como fazer retomar a história da filosofia para dar um contexto completo, mas aquilo que a gente chama hoje de, acho que para qualificar a gente tem que separar modernidade como tempo histórico, falando de maneira como jargão técnico, né? Como tempo histórico que começa na Renascença e vem até hoje. Estamos falando de, quando a gente fala
lá o pessoal da história, quando diz modernidade, está se referindo a isso. Do século XVI para cá, ponto. Como tempo histórico. E a discussão sobre se há uma ruptura grande o suficiente deste tempo histórico para os tempos que nós estamos vivendo hoje, para chamar que tem, né, uma era diferente, completamente diferente, isso é uma discussão que está ainda em aberto. Essa é a treta, né? Esse é um dos núcleos da treta aí. Exato. Será que tem uma ruptura tão grande que a gente possa dizer, né? Então, acho que daí, nesse campo, a gente tem, de um lado, filósofos como o François Lyotard, que defende que atualmente vigora uma descrença em relação a essas grandes narrativas que organizavam a modernidade. Atualmente ele quer dizer em 69, né, quando ele lança. Isso, que em termos de história ontem, né? Isso. Mas, enfim, quem tá na defesa desse lugar, né, desse lado da treta, permanece dizendo atualmente. Não é algo específico dos anos 60, né? Mas não me parece absurdo, porque se a gente olhar ao redor, de fato, você dizer como se pensava no século XIX, né, em relação ao progresso, em relação ao iluminismo, em relação à ciência, me parece que aquilo realmente, a legitimidade dessas coisas já não é tão grande, né? Eu me lembro agora eu estava fazendo uma pesquisa assim, de arquivo mesmo, vendo uns jornais numa igreja que eu estava pesquisando, e tinha era no finalzinho do 19, assim, os primeiros jornais, né, que tinham sido lançados ali, e uma capa de um desses jornais da igreja era assim: ciência e fé. E aí o pastor ali discutia de maneira interessante, pesada, assim, a questão da ciência, e se a ciência era algo que realmente tinha todo esse poder que estava tomando o lugar de Deus, assim, que realmente não dava, estava difícil para ele pregar e falar sobre igreja, sobre fé, estava difícil, de tamanho poder da legitimidade que a ciência tinha naquele período para aquelas pessoas. Isso a gente não tem mais hoje em dia, né? Mas, enfim, e o que o Lyotard defende é justamente que se perdeu aquilo que estruturava a legitimidade da ciência, perdeu poder. E o que se tem hoje é uma nuvem de especialidades. Não tem a ciência, mas tem uma nuvem de especialidades. Você fala assim, puxa, para dar um exemplo, eu começo a estudar nutrição. E aí eu compro os livros e vou lendo artigos artigos científicos sobre como é que funciona e tal, aí chega uma questão, tá bom, gordura. Então, devo comer gordura ou não devo comer gordura? Quanta gordura? E aí, alguns autores dizem que você não deve comer, você deve comer um mínimo de gordura e um determinado tipo de gordura lá que de origem vegetal seria melhor. Então a gordura que já está nos vegetais faz bem para você, coma vegetais, evite carne. É uma posição dentro da nutrição, né? Enfim, que me parece mais próxima de um consenso, né? Basear, quando eu vejo os documentos que tem a ver com consenso sobre nutrição, basear toda a sua alimentação um pouco mais em vegetais e evitar colocar menos carne no prato, me parece bastante razoável. Eu tenho um amigo que estuda também nutrição, lê bastante sobre o assunto, e ele diz que você deve comer basicamente carne e colocar o máximo de gordura bastante gordura no prato, porque gordura, e ele mostra artigos científicos
Do mesmo jeito que eu mostro. E aí você olha para um, olha para o outro e fala, bom, os dois têm um ponto, não sei quem que sabe, quem que tá com a razão. Não tem. Então essa razão perdeu um pouco. O ponto do Lyotard é que essa razão, essa racionalidade perdeu um pouco o peso, né? E daí começa a virar um debate de narrativas. E quando a gente olha em torno da gente, e é engraçado pensar isso hoje, né, num contexto bolsonarista, porque eu sempre olhei para o Lyotard, a gente que é de esquerda, a gente olha para essa história do Lyotard e pensa assim, ele está falando isso para dizer que o marxismo está errado, ponto. Então ele é o cuzão. Eu não quero conversa com ele. A gente toma meio assim, né? Porque o marxismo é uma grande narrativa que organiza um pensamento sobre o mundo e que está fundamentado numa racionalidade moderna e que, portanto, assim como a racionalidade liberal para ele também estaria nesse mesmo arcabouço, aquele liberal mesmo e tal, conforme a tradição dos filósofos liberais, é um pensamento totalitário para ele, igual o marxismo, e que também perde seu poder nesse momento. E aí tá outro motivo de treta. Também. Então, o ponto é assim. Agora, quando a gente olha para o que está acontecendo hoje daí, e que tem uma rede do WhatsApp que forma ali no bolsonarismo, que gera narrativas mais ou menos baseadas, porque não é fake news, não é 100% sem utilizar nenhum fato, ela usa um fato ou outro para dizer coisas que não são verdades, né? Eu me lembro muito bem, eu estava defendendo o Haddad, eu que nunca fui petista, ali contra o Bolsonaro, eu defenderia até qualquer um, né? Mas o Haddad é um bom nome, né? Um bom quadro. Pelo amor de Deus, quando se compara com o Bolsonaro, nem dá para falar sobre isso. Mas eu defendendo com um amigo Bolsonaro, o Haddad, aquela chuva de fake news, e a gente só vai atrás e vai, né? Aquela luta, né? Mostrar que é mentira. Aí um cara chegou assim e falou, mas como você tá defendendo o Haddad, como que ele tem... Eu não lembro o número exato, mas era tipo 60 processos que ele tá respondendo. Aí eu já fui, no impulso, eu pensei, isso é mentira, não sei o que. Eu fui lá conferir, tinha, realmente. Ele recebeu, de fato, uma chuva de processos. Isso era usado para dizer que, portanto, ele era corrupto. Exato. Exato. A narrativa é, se ele tem esse tanto de processo, ele é corrupto, pronto. Isso é uma narrativa. O fato é que qualquer prefeito recebe uma chuva de processos. E ele está sendo inocentado, um por um, de todos eles. Então, quando se diz que a narrativa, ali acho que esse argumento do Lyotard, de que a narrativa se tornou mais importante do que o fato duro científico, a verdade, eu acho que, colocando nesse contexto, me parece que ele tem, olha, eu não acho que a gente deve jogar a universalidade de algumas coisas, todos os princípios universais fora, mas que tem um ponto, você não acha? Não, acho que o Lyotard estava coberto de razão. Eu acho que ele escreve até um pouco tarde, porque ele é o primeiro filósofo, ele escreveu A Condição Pós-Moderna em 1969. Ele é o primeiro a introduzir esse termo, essa palavra pós-moderno, né, em circulação no meio da estética, da arte, da filosofia, né? Essa palavra já existia, mas não nessa especificidade, né, e tal. E a partir do Lyotard, ela começa a ser usada dentro do terreno da sociologia e da filosofia, portanto da arte também, né? Mas é evidente, as metanarrativas que, inclusive a marxista, né, que consideravam não os fenômenos culturais por si mesmos, né, os eventos históricos, mas a análise gramática discursiva subjacente a eles, tinha chegado num limite, né? E isso abriu campo, inclusive, para o desconstrucionismo do Jacques Derrida e etc., e os pós-estruturalismos em geral, né? Pois é, então, eu acho que uma outra questão que o Lyotard traz que parece ser importante hoje e que é difícil de organizar de outro jeito
é a relação entre como que essas grandes narrativas jogam para um consenso que pode ser opressor, né? E o quanto que as minorias, né, se a gente pode usar esse termo, quanto que as minorias, as vozes minoritárias estão jogadas, estão à margem dessas, quando a gente estrutura o pensamento a partir dessas grandes narrativas, né? Eu lembro aqui do trabalho da Denise Ferreira da Silva, que eu acho que, se for falar de pós-modernidade, além do Lyotard, Jameson, Baudrillard, esses caras, eu preferiria citar Denise Ferreira da Silva, que é uma intelectual negra que teve de uma origem muito pobre no Rio de Janeiro e que hoje é professora nos Estados Unidos. Ela vem direto no Brasil da palestra na USP e tal, uma grande intelectual, e o trabalho dela foi assim, rever as bases da estrutura do pensamento moderno a partir de uma investigação do que tem ali de racialização. E aí, meu amigo, é algo absolutamente, era assim como se diz, segredo de pirro, eu não sei se é essa expressão, mas assim, um segredo conhecido, absolutamente conhecido. Você fala com professores que leram, assim, Hegel, sabe, Kant, próprio, enfim, o pensamento marxista, num bom tanto, ou seja, um pensamento do Marx, um bom tanto, eles estavam, e ela demonstra isso de maneira muito contundente, eles estavam absortos num contexto cultural que era absolutamente racista. Foi preciso muito marxismo depois do Marx para colocar na conta do Capital onde é que estava o trabalho escravo. E qual era a função do trabalho escravo, porque no Capital mesmo o Marx começa ali, o algodão, que é trabalhado na máquina, pelo proletário, tarará, tarará, tarará. E esse algodão veio de onde? Esse algodão foi colhido pelo negro lá na América e vendido Mas no Hegel, assim, o pensamento do espírito do povo, sabe, de uma nação, esse tipo de conversa, quando está falando de povo, de nação e tal, isso exclui como bárbaros os povos que não são europeus. Então, Denise Ferreira da Silva, vale a pena procurar no YouTube, ali tem uns vídeos dela explicando isso com mais calma, e que coloca pra gente a questão, que eu acho que é uma questão profundamente pós-moderna, nesse sentido de que começa a questionar outras coisas, outros modos de opressão, né? Que são essas questões, né, do lugar do negro, da mulher, das pessoas queer, etc. Essa é uma característica assim, do pós-moderno, né? Como invalidava-se, então, metanarrativas, né? Grandes cadeias discursivas de explicação histórica, sociológica da história, e etc. Então, o que sobra para usar o termo do Michel Foucault, a micropolítica, né? Ou seja, o que hoje é chamado, para bem e para mal, de pautas identitárias. Não tem mais uma mega explicação do mundo e do universo a partir de um ponto de vista, e obviamente que esse ponto de vista só pode ser racista, machista, etc., num sistema opressor, porque é ponto de vista de quem? O sujeito moderno é o quem? Certamente é o homem branco europeu. Isso sem a menor sombra de dúvida, tá, né? O próprio conceito de moderno é um conceito que se confunde com a criação da Europa. A Europa existe dentro de um conceito de moderno, né? Ela se forma nessa estruturação do que é o Europa moderno. Colonial, né?
e história da Europa, né? Porque antes não era um continente, não era algo, não era uma unidade, né? Eram reinos, ducados, independentes, etc. Ela se constitui como um continente a partir do começo da modernidade, isso século XV, né? Mas, Gil, eu estava te ouvindo falar assim, a gente já meio que talvez tenha entrado em especificidades que tornem mais complexo. Eu diria, pensando assim, de repente, se a gente tiver um ouvinte que não está muito familiarizado, eu acho que preferiria pegar algumas imagens que dão a entender uma mudança ali no final dos 60, né, para 70, e que são emblemáticas. Eu escrevi um artigo, quem tiver interesse, lá na minha plataforma, é gustavodias.com. Eu escrevi um artigo só sobre isso. Se chama Moderno, Pós-Moderno, nos Limites da Arte. E ali eu pego algumas imagens que são meio que oposições extremas, radicais, só que vieram tudo na mesma época, que é um momento entre 68 e 72. Uma delas são as famosas fotos da Apollo 11, que deram, assim, pela primeira vez para nós mesmos, terráqueos, a imagem da própria Terra, da nossa própria casa, né? E que surge justamente, a Apollo 11 foi em 68, 69, se não me engano, precisamente. E, ao mesmo tempo, 2 anos antes, tinha surgido a primeira foto de um feto dentro do útero. Ou seja, uma representação bastante realista, não é aquela visão de raio-x, é uma visão tridimensional e colorida, né, que o Lennart Nelson conseguiu tirar em 1965, foi até antes. Então ele faz uma foto, se vocês procurarem aí, Lennart Nilsson, ele é que começa a fazer um trabalho lá de tentar figurar essa vida intrauterina. E ele tem enorme sucesso em 65, e hoje, recentemente, as fotografias dele são impressionantes, parece que o bebê está fora do útero, assim, é incrível o realismo. Então, veja, em 65 tem-se pela primeira vez a imagem do feto dentro da barriga. Seria o mínimo ali da existência, né? A existência no seu tamanho mínimo. Poucos anos depois, logo na sequência, em 68, a Apollo 11, com o Neil Armstrong, né, o nome do astronauta, nos dá a visão da Terra, quer dizer, a projeção máxima, assim, do nosso, como é que eu vou dizer, esses encontros de opostos que vão acontecendo e se sucedendo cada vez mais no final de 60, vão desestabilizando uma certa visão de mundo e, portanto, um certo lugar subjetivo, portanto, um certo sujeito, né, que era, então, obviamente, identificado com o sujeito moderno, o sujeito do progresso, o sujeito da estabilidade, o sujeito etc. Para a gente ter uma ideia do que era esse sujeito moderno, até a década de 60, é só pensar naquelas ilustrações de pote de margarina, aquela família doriana, né, que é o homem, a mulher e o filho. O cinema representou muito isso, né? O sujeito norte-americano da década de 60, 50, 60. Era conservador, ele de terno e gravata, saía de casa de dia, né? A mulher ia levar ele até a porta, dava tchauzinho no portão, ficava em casa, porque ela era dona de casa, né? Obviamente, cuidando dos filhos. Ele voltava no final da tarde de carro, porque ele morava no subúrbio e trabalhava no centro, em Nova York ou em centros maiores. Enfim, aquela família absolutamente conservadora, né? E que incorporava o máximo que o sujeito, o grande sonho do sujeito moderno, que teria começado lá em Descartes, no século XVII, né? Esse sujeito que era absolutamente estabilizado dentro de uma subjetividade, né? Homem, mulher, pai, filho, heterossexual, sistema produtivo capitalista, obviamente, porque não se pressupunha outro, pelo menos no Ocidente. Esse sujeito começa a receber desestabilizações. Eu acho que essas fotografias do feto e do planeta Terra, vista do espaço, dão conta, assim, de colocar um esgarçamento que ajudou a desestabilizar esse sujeito moderno aí, já tardio, né, no final da década de 60. Pois é, a fotografia do planeta, para mim, é uma coisa... É uma coisa muito... Para quem viveu os anos 60, conta, né? E quando a gente lê a experiência dessas pessoas, como que aquela fotografia era algo um pouco
assim, muito impactante, né? E quase que um pouco transcendental. E uma das ideias, eu esqueci o nome do autor, eu tô gaguejando aqui porque eu não lembro o nome do autor, do Herói de Mil Faces, o mitólogo, esqueci o nome do cara, depois eu lembro. Mas ele diz assim que no momento em que... É o Campbell. Isso, Joseph Campbell. O Joseph Campbell diz que no momento em que tiraram uma foto do planeta Terra e a Terra vista do espaço, a questão que se colocou religiosa, teológica quase, a questão que se colocou foi: onde está Deus? Porque em toda a história da humanidade, a gente olhava, no cristianismo pelo menos, você olhava: onde que está Deus? Está lá em cima. Está no céu. Você olha daí... tá lá no céu, e você vai pro céu e tira uma foto. Tá, Deus aonde está agora, meu amigo? Me mostra. Porque eu tô mostrando aqui uma foto do céu. Eu não achei, eu dei uma olhada no céu todo aqui, não achei Deus ainda. Não é à toa que foi negada, né? Até hoje tem correntes negacionistas que negam que aquelas fotos não são verdadeiras, são produções do Stanley Kubrick. Não sei por que diabos botaram o Stanley Kubrick no meio, mas é sempre ele que... Mas você vê, a gente acha absurdo, mas é muito mais comum do que a gente imagina, né? O movimento terraplanista, imagina, a gente tá cansado de ver meme assim, né? A gente esperava que ia ter o carro voador, a gente tá tendo que explicar para as pessoas que a Terra não é plana. Mas assim, eu gosto de um jeito de lidar com pessoas assim que levam muito a sério a decadência da razão científica. Assim, aí um pouco mais além deles, né? Então o cara fala assim: não, o homem não foi à Lua. Aquilo lá foi uma produção do Stanley Kubrick. Você olha pra ele e fala: você acredita na Lua? A Lua existe pra você? Você acha? Isso não é verdade. Aquilo lá é um holograma que criaram pra te enganar. E aí você vai levando, fica mais... É igual quando você pega aquele taxista muito de extrema direita e tal. Eu não discordo do cara, não. Ele fala assim: eu peguei um taxista outro dia, não sei se já contei essa história aqui, mas eu peguei um taxista outro dia que tava... dizia assim que o Eduardo Leite, o governador daqui, falou do Rio Grande do Sul, né? Isso foi em São Paulo. O governador do Rio Grande do Sul se assumiu como gay para conseguir mais votos, porque hoje em dia qualquer um que é gay consegue todos os votos que precisar para se eleger, porque tem muito gay e tal no mundo. Eu olhei para ele e falei: realmente, a maioria assim dos deputados são todos gays. A gente já sabe que ali o Centrão, aqueles deputados barrigudos ali, é tudo gay, tudo gay. A gente olha e já sabe. Porque tem esse coisa papo não precisa ser nem taxista, né? Médico. Eu temo encontrar esse tipo de papo assim de médicos hoje, engenheiros. Mas eu costumo, quando dou essa aula sobre essa transição, costumo elencar, alinhar a esses dois acontecimentos, as fotos do Armstrong e do feto, justificar essa negação da época, que essa reação foi tão forte, né, a essa concepção científica do planeta, imagética, escópica, mas tem sentido. Eu acho que a transformação do mundo nesse momento se equipara, Gil, à transformação que Galileu e Copérnico operaram no mundo. O Copérnico faz a sua teoria, né, de que a Terra não está plana, a Terra não é o centro do universo, etc, mas era uma teoria. Ele não conseguia provar, né? Quando vem Galileu, meio século depois, e constrói o telescópio, né? Ele faz um movimento sutil, que é utilizar o telescópio, que na época era usado para ver navios à distância, né? Para encontrar terra à vista. Ele faz muda o ângulo, altera o ângulo do telescópio e olha para cima e percebe que com aquele instrumento ele pode olhar os planetas. Ele corrobora, ele comprova a teoria do Copérnico. Então ele imediatamente redimensiona o tamanho do sujeito no mundo. Quer dizer, foi uma estabilização constitutiva de um tipo de sujeito moderno, né, que de repente tinha um outro tamanho dentro do universo. Eu acho que essa uma
transformação semelhante foi essa da foto da Terra, do Apollo 11, e essas descobertas, né, desse período, que de novo redimensionam o sujeito e dão para ele outra dimensão. E essa outra dimensão constitui um novo sujeito. Se esse novo sujeito é pós-moderno ou não, ou é só, como diz o Paul Singer, né, a pós-modernidade é só modernidade com 39 graus, com 40 graus de febre, isso aí daí é uma treta que daí fica para os filósofos, né? A mim hoje me parece, depois de ter muito tempo reagido ao pós-modernismo e ao pós-moderno, justamente porque eu estava vinculado a um marxismo mais ortodoxo, a uma militância política mais ortodoxa, que tradicionalmente se contrapõe à ideia do pós-moderno. Vamos explicar aqui por quê que há essa treta, né, entre uma esquerda mais ortodoxa e o pós-modernismo. Porque o Gil já adiantou, né, que a teoria marxista, por exemplo, era uma metanarrativa. E enquanto metanarrativa, ela só funciona a partir de uma visão totalitária da história que só tem um fim. O fim, no caso, segundo o marxismo, né, é que as contradições internas do capitalismo, as contradições operadas pela luta de classes, chega um momento que ela é tão grande que ela destrói o sistema. Que ela cria um sujeito revolucionário que derruba o sistema. E aí você começa a história de novo, né? O Marx acreditava que a história se desenvolvia através de cortes, né? Não eram acontecimentos encadeados tranquilamente no tempo e no espaço, né? Eram cortes, formas brutais de guerras, destruições, enfim, e que instituíam uma nova estrutura. A estrutura de classes, segundo os marxistas ortodoxos, continua a mesma do século passado. Não houve, segundo o marxismo mais ortodoxo, uma alteração de tal modo que você tem outra era. Não há como justificar outra era, porque ainda existem empregados e patrões. Então ainda existem meios produtivos, os donos dos meios produtivos, que seriam a burguesia, e os operários assalariados, que seria o proletariado. Então eles não veem mudanças assim estruturais que justifiquem uma pós-modernidade. Essa é uma das tretas, né? Eu durante muito tempo acreditava nisso, até que muito recentemente eu venho mudando de lado. Quero publicizar aqui, inclusive, que oficialmente eu sou pós-moderno. Depois de me defender por muito tempo como um homem moderno, Gil, hoje eu assumo que sou um pós-moderno. Mas como identidade, assim, do armário aqui, sou... Ô, louco. On record aqui, breaking news, Gustavo. Meus amigos marxistas... Não, mas eu acho que o ponto... eu acho que o ponto é que o modernismo é aquilo que o marxismo critica. Né? Para mim, um ponto mais importante é esse. A gente pode colocar o marxismo na esteira da modernidade como um desdobramento de um determinado pensamento de uma época, mas quando você, ao fim e ao cabo, quando você... o capitalismo está intimamente relacionado com a modernidade. A origem do capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo é o que se consolida no período moderno. Então, a ruptura que o marxismo compreende que deveria ser feita com esse período da história da humanidade, esse período perverso da história da humanidade, no qual o trabalho assalariado cria uma situação na qual você tem bilionários e uma massa de bilhões de pessoas sem ter o que comer. O que se pretende num pensamento, seja um pensamento marxista ou seja qualquer pensamento minimamente democrático, é o fim desse estado de coisas que se estabeleceu a partir da modernidade. Agora você não precisa chamar isso, você pode chamar de outro nome que não seja pós-modernidade. É porque a pós-modernidade, no final, mesmo a descrita pelo Lyotard, não é uma ruptura no sentido de supra-assunção, né? No sentido de superação da modernidade. Pelo contrário, na verdade, o Jameson, né? O Frederick Jameson que é um pensador marxista, critica essa ideia do Lyotard e coloca que esse jeito de pensar
que a gente verifica realmente na realidade. O Jameson diz, não é verdade, tudo que o Lyotard falou é mentira. Não é isso. Realmente, a razão perdeu sentido, a razão não parece ser a ciência, a razão parece que não tem mais tanto valor quanto tinha antes, tudo bem. Só que para o Jameson isso é justamente uma consequência da operação do neoliberalismo na sociedade. Então, no momento em que na universidade não interessa mais as perguntas como isso é verdade, interessa mais perguntas como para que isso serve, quanto que isso vale, quanto que isso pode me gerar de dinheiro, o valor da ciência de base vai caindo. A gente vê isso no investimento em ciência de base que tem num país como o Brasil, é um investimento pífio. Se tem algum investimento, o investimento está em ciência que vai gerar algo imediatamente transformável em mercadoria, né? E isso tem um impacto na noção, para o Jameson, né? Isso tem um impacto na nossa noção de história. Parece que a história não chegou num lugar que não está mais andando, está como que patinando, né? Daí que ele diz que, voltando para a arte, o símbolo maior da pós-modernidade é o pastiche, que é esse, como, eu acho um barato pastiche, como por exemplo, uma ópera na qual o cara pega um texto de um poeta do século XVII e compõe uma música à moda de, né, alguém do século, sei lá, do século XVIII, e parece que você está vendo uma ópera que foi composta muitos anos atrás, mas é ali uma colagem de coisas diferentes, de épocas diferentes, de autores diferentes, que é feita hoje. O problema do pastiche é que ele não é a colagem, o problema é que ele é cenográfico, ele é performático, né? Ele é meramente performático. Esse eu acho que é um problema mesmo, por isso que ele não é assim nunca considerado como arte de fato, porque... Enfim, mas essa você citou uma coisa que é interessante, porque daí explica outra treta da esquerda em relação ao pós-moderno, que é o seguinte: coincide, na verdade não coincide, porque não é coincidência, com o surgimento do pós-moderno, coincide com o neoliberalismo. Justamente em 73 tem aqui crise do petróleo, em 72 começa-se assim a se espalhar essa racionalidade da qual Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, e a Margaret Thatcher, premier da Inglaterra, são assim os seus representantes mais esforçados, mais dedicados, né? E essa racionalidade começa a se espalhar. Essa racionalidade neoliberal, ela se adequava muito bem, por incrível que pareça, àqueles comportamentos libertários que caracterizaram justamente o final de 60 e 70, movimento hippie, beatnik, Woodstock, rock, etc. Ou seja, defesa das liberdades individuais, né? As micropolíticas, etc. Isso coaduna-se com, segundo especialmente uma crítica de esquerda, né? De uma esquerda mais ortodoxa, como eu tenho dito, o espírito a racionalidade neoliberal se coaduna com o espírito desse liberalismo, dessa luta pelas liberdades individuais e também, portanto, das pautas identitárias. E aí vem outra treta, etc. Para os marxistas ortodoxos só existe uma luta, que é a luta de classes. Outros movimentos dividem o movimento progressista, né? Outras pautas internas tirariam o foco da verdadeira luta de classes, que na verdade é transversal a todos esses movimentos identitários. Tem isso também, né, que é importante se destacar, né? E então, quando a gente vai olhar para as relações disso com a arte, a gente vê, na verdade, é muito anticatártico, né? Porque aquele rapaz que eu era, que buscava saber o que é a arte do nosso tempo, qual que é o estilo predominante hoje, o que eu vou fazer, qual é o trabalho que eu vou fazer que vai ser, isso absolutamente não existe, né? O ponto, eu acho que
única coisa que dá para dizer sobre a arte contemporânea é que não tem, acho que, nenhuma característica que organize toda a arte contemporânea como um estilo. Acabaram essa congruência que tinha na arte como um estilo, e tem uma valorização, principalmente acho que muito recentemente, né, nos últimos 5 anos, tem uma sobrevalorização justamente das vozes que eram silenciadas e apagadas e marginalizadas antes. Então, ao mesmo tempo, quando a gente olha em modos de narrativa, eu gosto muito tem uma filósofa, uma pensadora mais jovem do que esses que a gente está citando. Ela é, assim, orientanda do Fredric Jameson, se não me engano. O nome dela é Jodie Dean. E é assim, absolutamente fantástica. E ela escreve sobre uma coisa que ela chama de neofeudalismo. E é interessante como ela chama atenção para as produções de narrativas que são feitas hoje em dia na mídia, na indústria cultural e tal, e como que é muito comum obras enfim, histórias, filmes, livros que tratam de distopia, né? Muito comum. Distopia é o que é a grande moda, assim. E ela diz que é muito mais fácil imaginar um mundo distópico do que o fim do capitalismo. Então é muito mais fácil imaginar o apocalipse total, a barbárie, do que imaginar um mundo no qual o capitalismo não existe. E se você não vê, assim, um filme no qual, assim, aqui nesse filme o capitalismo foi superado e aqui todo mundo, ninguém é pobre e tal. O Didi diz isso também, né? Mas o ponto dela, quando ela começa a comparar esse capitalismo tardio, o capitalismo que a gente vive hoje, com o feudalismo. Então ela vai mostrando assim como que a soberania é parcelizada, porque você não tem mais estados soberanos totalmente. Por exemplo, o Facebook tem um poder gigantesco que nenhum estado tem. Então você tem corporações assim com poder em lugares específicos que um estado nenhum tem, formas de hierarquia, a própria relação de periferia e centro em grandes cidades como São Paulo. Você tem ali um centrinho muito privilegiado, né? Ali, né? Alguns bairros que são muito privilegiados e uma periferia pobre, muito pobre. Isso é uma característica totalmente feudal, totalmente. Assim, você tem o castelo ali com os nobres, não sei o quê, e uma periferia morrendo de fome em volta, né? E essa própria noção de insegurança, catástrofes acontecendo e tal, que é uma coisa meio assim, própria do feudalismo. Isso envolve muito a arte contemporânea, eu acho. Esse é um traço bem característico do pós-moderno, né? É porque o neoliberalismo, que nasce em 72, 73, é uma forma de evolução para trás. Porque em 70, final de 60, começo de 70, há a quebra, a falência do chamado welfare state, né? O sistema de bem-estar social, e que era baseado numa política keynesiana, né? Do John Maynard Keynes, que, enfim, era aquela política onde o Estado gerenciava a economia, tinha um poder imenso, né, de gerenciamento da economia, então funcionava. Só que o keynesianismo é um sistema onde muitos têm pouco. Ele não permite que poucos tenham muito. Né? E ele tem um certo limite econômico, as previdências, as aposentadorias, etc. Enfim, em 72, 73, quando há essa vinculação de outros interesses, eles resgatam o neoliberalismo, ou seja, o liberalismo do século XIX, como uma forma de resolver o problema da falência do welfare state. Então, em vez de se criar um outro sistema, diferente daquele capitalismo que não estava funcionando, não, eles vão resgatar o liberalismo econômico lá de Adam Smith, etc., e repaginá-lo, dar uma atualizada, né? O que, enfim... Aí você cita essa teoria do neomedievalismo, né? Neofeudalismo. Feudalismo. Neofeudalismo.
É perfeito para o nosso tempo, né? Porque isso, pós-70, houve ao mesmo tempo que grandes avanços, por exemplo, de liberdade individual, de processos de subjetivação importantes para o sujeito contemporâneo, na política e na economia houve uma espécie de regresso. É isso aí, a gente está vivendo entre as corporações de ofício de novo, as corporações medievais, né? Os grêmios medievais. Que mandavam no mundo, etc. Mas você citou uma coisa, eu acho que é importante, Gil, eu queria falar até para encerrar minha intervenção aqui. Obviamente que deixaremos os ouvintes frustrados, porque não dá para falar, definir tudo o que é pós-moderno e pós-modernismo em 1 hora de programa, não tem como. Então a gente trouxe alguns elementos, né? Um importante que a fala do Gil toca é o fim dos ismos. Né? Ao longo do século XX, na verdade, desde o começo do século XIX, do final do XIX, perdão, já veio havendo uma sucessão de ismos, né, que eram aquelas correntes estilísticas históricas, a gente chama de vanguardas, desde o realismo, metade do XIX, depois do impressionismo, depois pós-impressionismo, depois do cubismo, surrealismo, suprematismo, futurismo, dadaísmo, etc, etc. Ou seja, uma sucessão de ismos onde semana sim, semana não, um grupo de artistas lançava um manifesto dizendo, olha, isso aqui é arte. Enfim, chegamos, isso aqui sim que é arte de verdade. Isso, quando chegou em 1970, a comunidade, digamos, artística, né, como cultural, se olhou e disse assim, gente, vamos parar com essa palhaçada, né? Não tem a arte não tem uma essência. A arte, o pós-modernismo é estranho que ele seja chamado como ismo, como movimento, né? Porque ele foi justamente um momento de desestabilização, não só de uma identidade do sujeito, mas desestabilização de qualquer enquadre que circunscrevesse a arte em termos de estilo. Ou seja, é o momento em que as vanguardas passaram a não ter mais função, não ter mais sentido de existência, porque eram também metanarrativas, né, mas porque defendiam que a arte tinha uma certa essência e, portanto, uma teleologia. Era mais adequado para esse momento surgir o papo do fim da arte, né, com o Danto e com o Hans Belting, né? O fim da arte, o fim da história da arte se adequa muito melhor a esse período do que a um estilo pós-moderno, né, do que a um pós-modernismo. Sempre achei interessante que se configurasse. O ponto do Belting é bem esse. A arte sempre vai existir, mas essa narrativa, né, essa metanarrativa que se criou na história da arte, que tinha como lógica contar um estilo por estilo, essa parece que chegou num limite que hoje não tem mais sentido da gente manter, né? Então o que a gente tem é uma lógica, tem uma ênfase, eu acho, que na língua, né, o pensamento pós-moderno, ou mesmo pós-estruturalista, toma, a partir do estruturalismo, né, a partir da linguística do sussurro e tal, e o pensamento da língua, da linguagem, como funciona a racionalidade a partir desse modo de compreender a fala do ser humano, o significado, o significante, e os pós-estruturalistas começam a criticar essa binariedade e tal, e chegam ali, como por exemplo com o Baudrillard, nessa ideia de que um objeto não pode ser realmente entendido, porque o significado que a gente vai dar para um objeto quando a gente entende ele é algo que tem a ver com uma diferença entre significantes. Então, a compreensão realmente da realidade humana é impossível, e quando você acha que compreendeu tudo, na verdade você criou uma simulação, uma hiperrealidade, como ele diria. Então tem na arte contemporânea uma ênfase muito grande para o conceito, para a linguagem, para o trabalho com a própria língua, com a palavra, e acho que uma criação justamente de simulações pessoais e de mundos imaginados pelos artistas, ora como coletivos aqui e ali em diálogo e conversa uns com os outros, ora como
sujeitos ali do seu próprio trabalho, que como qualquer objeto com valor simbólico, não dá para tratar como indivíduo, né? Mas algo que faz parte de uma conversa, faz parte de uma relação intersubjetiva com outras pessoas o tempo todo, mas que já não busca esse lugar hegemônico, né? Esse lugar homogêneo dos estilos, mas que permanece tendo um jogo de centro e periferia ali no sistema, com coisas que parecem ser moda em um período e que ganham um mercado e ganham mais atenção, e depois isso muda, e se não dá para falar em estilo, dá para falar pelo menos em moda, né? Quando a gente fala do mercado de arte. Pode-se crer. Bom, gente, para tentar manter aí o nosso esforço de entregar episódios mais curtos, né, ou mais toleráveis, pelo menos, eu queria ir, assim, me direcionar para o encerramento e ler alguns e-mails muito interessantes. A gente, semana passada, no episódio sobre a técnica, a gente respondeu ao e-mail do Raul Duarte, que fez uma série de perguntas e observações e tal, e usamos justamente o e-mail dele como mote para desenvolver o episódio. Hoje ele nos retorna, dando uma resposta muito interessante também. Eu queria ler só uma resposta longa, que ele faz outras colocações, eu queria ler só um primeiro parágrafo, que ele diz assim: vou dizer que foi uma experiência estranha ouvir o episódio. Parecia se tratar de outra pessoa, o que foi ótimo. Inclusive, na voz de vocês, percebi uma certa infantilidade no meu e-mail. Mas, claro, agradeço pela generosidade e profundidade. As questões apontadas foram importantes e a palavra inibição foi bastante certeira. Tão óbvio e eu não a havia percebido. Enfim, aí ele termina ali dizendo: como considero já íntimo de vocês, e acho que esse é o apelo de podcast, se vierem a São Paulo, São Bernardo do Campo, terra do Lula, será um prazer manter essas conversas com cerveja e vinho. Eu vou dispensar a cerveja e o vinho, Raul, porque eu não consumo álcool, mas não a conversa. A então, parte dele eu bebo. Isso. A parte dele você deixa comigo que eu vou... Mas pode contar ele fica que ali só ali no salgadinho e eu vou no... A gente debate salgadinho sem carne, tá? Raul, porque eu também sou vegetariano. Chato pra caralho. Chato pra caralho, né? Quer dizer, isso quer ser pós-moderno aí, né? Politicamente correto, não como carne, não fumo, não bebo. Não. Mas no e-mail também o Raul ali levanta questões bem complexas, a gente não vai citar aqui, mas ele fala ali desde do seminário do Lacan sobre James Joyce, fala do famoso livro do Bruno Latour. Jamais fomos modernos, etc. Daí a gente conversa pessoalmente sobre isso, Raul, em algum momento que formos para São Paulo, né? Tivermos esse prazer. Queria só agradecer também aqui o Michael Eleutério, que é um ouvinte nosso aqui também. Meu amigo. Uhum. Meu amigo. Ele nos manda uma questão que você quer ler ali, falar sobre o meu. Não, ele mandou aqui pra gente ele lembrou, tava ouvindo, ele disse que sempre ouve nossos podcasts, né? Um abraço aí pro Michael. E ele viu um conteúdo fazendo uma relação bem interessante sobre o bolsonarismo e o kit. O kit é um assunto bastante complicado. Eu tenho até um pouco de medo. Eu falo do pós-moderno numa boa, quando vai no kit eu falo assim, que parece simples, mas é muito embaçado. Mas ele passou aqui uns links e tal. Vou dar uma olhada, quem sabe a gente faz um episódio sobre isso depois, né? Muito legal, um abraço aí, Michael. Obrigado pela sugestão. Muito bem. E por fim, a Carla Freitas nos mandou outro e-mail também, ela respondendo, né, a colocação que a gente fez em retorno ao e-mail dela. E muito gentilmente a Carla aceitou o nosso convite para vir até o podcast e nos falar sobre as questões que ela levanta, porque ela nos colocou desafios ali, né, Gil, que nós acho que não estamos à altura. Entre falar de Deleuze, Spinoza, Guattari, enfim... Acho que ela citou 7 ou 8 filósofos ali. Foi. Então, o que a gente fez? A gente chamou a Carla para vir debater então com a gente. Venha você nos explicar. Então,
podcast Desver é assim, você escreve e corre o risco de ser chamado para vir aqui se justificar o que você escreveu. Brincadeira, viu? Nem sempre a gente vai fazer essa sacanagem. Mas já agradecendo desde já, né, a Carla Freitas, que virá para a gente gravar daí o podcast da próxima semana. Muito bem, então, para todos os amigos aí, ouvintes modernos, pós-modernos e neofeudalistas, escrevam pra gente no podcastdesver@gmail.com ou procura a gente aí no Instagram, @GustavoDias, com Gustavo com T no final, e Gil com U, Alice com 2 L's. Procura a gente no Instagram e escreve pra gente lá se o seu e-mail for muito complicado pra você. E é isso, né? Eu queria fazer um pequeno adendo, comemorando, já que esse é o primeiro episódio, Ju, que a gente consegue fazer em 1 hora. Ah, isso que aqui bom. É histórico, hein? Histórico. Mas agora que eu bati o olho, que eu li o último e-mail da Carla, e o último parágrafo a gente tem que ler, porque é a melhor publicidade que a gente pode ter para o podcast aqui. Ela diz: os encontros de processos poéticos com Gustavo, é o curso que eu ministro, né? Tem me levado a pensar coisas novas, ou nos termos de Spinoza, me afeta alegremente de muitas e diversas formas, o que me potencializa como ser humano, ou ainda torna multiplicidade o meu processo singular de subjetivação. Puxa, eu fiquei agora muito feliz de ouvir isso. E ouvir vocês no podcast também. Por isso escuto bem devagar durante a semana toda para fazer durar a intensidade desses afetos. Muitíssimo obrigado, Carla. Com isso eu encerro aqui minha participação de hoje. Um grande abraço. Adeus. Falou, pessoal. Até mais.